Imagine um mundo onde milhões de pessoas jamais ouviram falar de Jesus. Esse era o cenário no início do século XIX. A África, a Ásia, a Oceania e grande parte da América Latina, povos inteiros, permaneciam sem acesso à Escritura. E foi nesse contexto que nasceu um dos maiores movimentos missionários da história. Mas, enquanto o Evangelho avançava para novas nações, uma mudança silenciosa acontecia dentro do pensamento evangélico. Sem perceber, muitas igrejas passaram a concentrar quase todos os seus esforços na evangelização, deixando em segundo plano a participação nos grandes debates da sociedade. Foi uma decisão acertada? Quais foram seus frutos e quais desafios eles trouxeram para a igreja moderna? E é isso que vamos descobrir neste episódio. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Jefferson Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio da série A Igreja e a Política. Nos episódios anteriores, estudamos: a igreja deve participar da política, no episódio 1. No segundo episódio, a igreja e a política através da história. No terceiro episódio, como o cristianismo transformou a civilização ocidental. E no quarto episódio, a reforma protestante e os diferentes modelos entre a relação da igreja e o Estado. E hoje chegamos ao século XIX e XX, período que transformaram profundamente o pensamento evangélico. O grande século das missões. Diversos historiadores chamam o século XIX o grande século missionário. O historiador Catherine Scott Lowry afirma que nunca antes tantos missionários foram enviados para tantos lugares diferentes. Em 1792, William Carne publicou sua famosa obra Anne Eckering, considerado um marco no movimento missionário protestante. Poucos anos depois, fundou a Sociedade Missionária Batista. No século XIX surgiram dezenas de agências missionárias. Hudson Taylor fundou a missão para o interior da China em 1865. David Livingstone percorreu a África. Adonias Hudson levou o evangelho para a Britânia. Milhares de igrejas passaram a investir recursos, pessoas, orações para alcançar as nações. Sem dúvida, foi um dos maiores movimentos evangelísticos da história. A prioridade da evangelização. Com esse crescimento missionário, consolidou-se uma convicção. A principal missão da igreja era anunciar Cristo. Essa ênfase estava fundamentada na grande comissão de Mateus capítulo 28. Evangelizar, fazer discípulos, plantar a igreja, produzir Bíblia. A prioridade produziu frutos extraordinários. Milhões de pessoas conheceram o Evangelho. Mas alguns historiadores observam que em muitos contextos, assuntos como política, cultura, filosofia, educação e participação na vida pública passaram a receber menos atenção. O historiador George Marsden observa que grande parte do evangelismo concentrou-se sua energia quase exclusivamente na conversão de pessoas. Nesse período, acontece o afastamento da vida pública. Ao longo do século XX, especialmente após a controvérsia entre fundamentalistas e liberalistas, na primeira década do século, muitos grupos evangélicos passaram a evitar
no envolvimento com o debate político. Em vários países cresceu a ideia de que a missão da igreja deveria limitar-se à evangelização ao discipulado. Não foi um movimento uniforme, nem todas as igrejas seguiram esse caminho. Mas essa tendência marcou profundamente boa parte do evangelismo. O historiador Mark Noll descreve esse período como um tempo em que muitos evangélicos concentraram seu esforço na salvação de indivíduos. Surgem vozes e questionamento. Na segunda metade do século XX, alguns líderes começaram a fazer uma pergunta importante. Será que anunciar Cristo significa apenas preparar pessoas para o céu? Ou o evangelho também deve influenciar a cultura, a justiça, a educação e a sociedade? Esse debate cresceu rapidamente. Billy Graham tornou-se um dos maiores evangelistas da história. Calcula-se que pregou especialmente para mais de 200 milhões de pessoas. Sua mensagem permanecia centrada em convenção. Entretanto, Billy Graham também aconselhou presidentes americanos e participou de debates públicos importantes. Mostrou que era possível manter a centralidade do evangelho, diálogo com a autoridade e influenciando a sociedade. Carl F. Henry, em 1943, Carl F. Henry publicou um livro que provocou enorme impacto. The Undisturbed Conscience of Modern Fundamentalism. Henry argumenta que muitos evangélicos haviam abandonado suas responsabilidades diante do problema social. Segundo ele, a igreja precisava anunciar a salvação sem abandonar seu compromisso com a verdade, a justiça e a transformação da sociedade. Esse livro tornou-se o marco do chamado Novo Evangelismo. Na década de 60, Frank Schaeffer começou a alertar que a cultura ocidental estava sendo profundamente transformada. Esta obra, como Whole School, The Life e Christian Manifesto, defendeu que o cristianismo ofereceu uma convicção capaz de responder às questões filosóficas da ciência, da política e da arte. Schaeffer insistia que a fé cristã não deveria permanecer restrita aos cultos, mas influenciar todas as áreas da vida. John Scott. O pastor inglês John Scott tornou-se uma voz mais respeitada do evangelismo mundial. No Congresso Lausanne, em 1974, ajudou a formular uma das compreensões equilibradas da missão da igreja. Para Scott, evangelização é responsabilidade social, não competem entre si, complementares da obediência de Cristo. Essa visão influenciou igrejas em diversos continentes. O debate contemporâneo. Hoje, o debate continua. Alguns cristãos defendem que a missão principal da igreja deve ser permanecer exclusivamente na evangelização. Outros entendem que anunciar Cristo também inclui influenciar positivamente a cultura, defender a justiça, preservar a liberdade religiosa e participar da construção da sociedade. Mas entre aqueles que discordam sobre limites desta participação, existe um ponto comum. O Evangelho continua sendo o centro da missão da igreja. A história mostra que o pensamento evangélico nunca permaneceu estático. Cada geração enfrentou desafios diferentes. Cada geração procurou responder às perguntas do seu tempo. Especialmente, o
século XIX destacou-se o avanço missionário. Já o século XX acendeu o debate sobre a responsabilidade pública da fé cristã. Talvez a grande pergunta continue sendo a mesma: como permanecer fiel ao Evangelho e, ao mesmo tempo, influenciar a sociedade para a glória de Deus. Essa reflexão continua aberta e será o ponto de partida para o próximo episódio da nossa série. Te aguardo lá.